Nós entendermos quem que nós somos. E foi muito interessante que, assim, todo mundo tá certo. Não existe dom errado, tá? Então não é motivo para nós ficarmos tristes, mas para nós louvarmos a Deus porque nós vivemos em comunidade. Eu quero fazer uma pergunta para vocês agora. Quem é bem humilde vai ter dificuldade com isso, tá? Olha, elenque em uma mão aqui, tá? 5 pontos positivos que você possui. Vai, sabe assim, alimenta o seu ego. Vai, pense agora em 5 pontos positivos, algo que você admira em você mesmo. Pense aí. Pelo menos 5. Ô, louco, meu. Pense em 5. Pensou? Ô, gente, vai. A autoestima, vamos aumentar aí, vai. 5 pontos positivos. Tá bom. Agora pense em 5 pontos negativos, tá? Ah, e agora é difícil, né? O que é mais fácil? Pensar em ponto positivo ou negativo? Mas pense em 5 pontos. Pense em 5 pontos negativos agora. Daqui a gente já encaminha alguns para o psicólogo, tá? Tá, gente. Se eu tirasse os pontos positivos, eu estaria sendo justo contigo? Falando que você só tem ponto negativo? Não. Tá, se eu tirar os pontos negativos, ficar apenas os pontos positivos, estaria sendo justo também? Aí alguns falam assim, né? Não, óbvio que também não. É muito interessante que quando nós olhamos para as pessoas, a gente tem essa tendência em sempre falar ou é isso, ou é isso. A pessoa não pode ser mais nada. Eu não sou muito assim, mas você conhece aquelas pessoas que têm uma tendência natural em olhar para a pessoa assim, em primeira vista e fala, não fui com a cara daquela pessoa. Ponto, acabou. Para o resto da vida, aquela pessoa vai ser aquilo. Dificilmente, minha intuição é muito boa, entendeu? É, a Maria é minha primeira namorada, mas eu lembro que a minha mãe sempre falava, quando eu tentei namorar, né? Mas não porque minha mãe falava, ela falou, olha, não é essa, não gostei, não casou. Não tá certo. Eu falei, oxe, mas você nem conhece. Eu estava no Iapi, a 1.000 quilômetros de distância. Orei, Deus falou que não bateu. Vi a foto, não gostei. Falei, eita. Bom, a gente tem isso, de muitas vezes a gente categorizar algumas pessoas, só que ninguém é feito só de ponto positivo ou também só de pontos negativos. E graças a Deus por isso, porque eu sou fruto. Eu sou fruto de que é possível nós enxergarmos o melhor nas pessoas. Meu casamento também é fruto disso. Foi muito difícil, graças a Deus, né, que Deus atuou na vida dos meus pais, mas a minha mãe não casaria com meu pai, não. Ela falou, que cara tirado. Já meu pai falou, que mulher atirada. O que aconteceu? Meus pais se conheceram no ponto de ônibus, tá? E todo dia eles pegavam 6 horas da manhã para ir para o trabalho, entravam dentro do ônibus. E a minha mãe não parava de encarar meu pai, mas olhava secando. Meu pai falou, mulher atirada. Aí do nada meu pai falou, ok, se olhou, eu vou conversar. Na hora que foi conversar com minha mãe, que cara tirada, onde já se viu vir conversar do nada? E eles começaram a discutir. Meu pai, oxe, mas você que ficava me encarando, eu nunca te vi. Você olhava, me secando. Eu sou estrábica, tá? Minha mãe fez a cirurgia, mas era bastante. Então, assim, ela estava virada para cá, o olho estava ali, ó. Meu pai, você ficava me secando. É óbvio que eu fui te procurar. Gente, a primeira... Que a minha mãe não veja essa gravação, né? Por favor. Em vez de falar como melhor mãe do mundo, conta essas coisas, né? Mas a primeira impressão teve uma pessoa tirada. Olha, arrogante demais. No meu casamento era a mesma coisa, gente. Teologando tem uma grande dificuldade. Alguns fazem jus a isso, tá? Metidos que só. Mas não é todo mundo. E foi no ano 2016, no primeiro ano da minha esposa, ela começou trabalhando na cozinha lá do IAP, tá? E assim, eu sempre fui muito alto. E eu sempre tive problema de coluna.
E já viu gente alta que anda assim? Encurvado? Gente, desde assim de pequeno eu só ando assim, ó. Mas não é porque é arrogante, mas é que eu sei que tem problema na coluna. E eu tenho dificuldade para enxergar algumas pessoas. É sério isso, tá bom? Se eu estou olhando muito preocupado aqui, a pessoa passa aqui, foge do campo de visão. E eu morava em um quarto com outras pessoas altas, tudo 1,90 m, eu tenho 1,94 m. Gente, já tem aquele negócio, aquele estereótipo, né? Teologando. E a a Maria, estava servindo alimento. Aí eu fui tentar puxar papo com ela. De cara, não presta. Por ser teologando e por ser metido. Tentei puxar conversa com ela várias vezes. E aí depois ela me contou. Eu não queria nem papo contigo. Você não olhava para as pessoas. Eu falei, mas nunca te vi. Só te vi quando eu fui puxar papo. Bom, tem isso. Mas graças a Deus eu consegui mudar o pensamento dela. Só que a gente tenta categorizar algumas pessoas e é muito fácil. Só que, gente, imagina só quantas pessoas nós já descartamos na nossa vida por conta disso. Não sei se você tem alguma amizade ou, enfim, que você falou, nunca imaginei ser teu amigo. Mas mudou as impressões. Aquele primeiro momento que eu te vi, falei, não vai se tornar meu amigo. E depois se tornaram melhores amigos. Eu tenho amizades assim, mas isso é porque nós demos oportunidades. Fomos especialistas em pessoas. E existe um livro que tem esse nome, Especialista em Pessoas. Se você tiver a oportunidade, procure, compre, é muito, muito, muito bom. Nós vivemos em um mundo altamente descartável. Nós descartamos tudo. Não somente lixo, enfim, essas coisas, mas relacionamentos. Você já deve ter escutado em algum momento a modernidade líquida, correto? E Bauman, o sociólogo que tem essa teoria, ele coloca de acordo com os relacionamentos. Hoje os relacionamentos são muito maleáveis, são muito frágeis. É como a água, não é palpável, não tem solidez nenhuma. Em contrapartida de relacionamentos anteriores, que tinha uma firmeza, era sólido. Gente, não tinha esse negócio de, falou errado, com tom errado, fez amizade. A amizade mantinha. Hoje é muito, muito maleável, é muito frágil as coisas. Nós descartamos pessoas da forma que nós descartamos alimentos. Se não prestou, se não me agradou, beijo e tchau. Nunca mais eu quero te ver. Agora vocês entendem como que isso é prejudicial para a igreja? Vivemos em comunidade. Imagina só se dentro da igreja tivesse pessoas que tivessem esse pensamento. Não gostei, beijo, tchau. Pode congregar na mesma igreja, mas não quero nem papo. Imagina se tivesse. Na verdade é o que há. Exato. E a igreja que nós temos, não é imagina, é ao que há. E, gente, como pastor, já eu escutei de tantas pessoas, olha, é para ficar em tal ministério? Quem vai estar? Dá vontade de falar, por quê? Se tiver tal pessoa, não rola. Isso é prejudicial para a nossa igreja, para a comunidade. E é por isso que muitas vezes a gente fica patinando, porque nós não sabemos trabalhar em comunidade, não nos tornamos especialistas em pessoas. E, gente, tem como se tornar especialista em algo que você não toma tempo? Não tem. Tem como se tornar especialista em algo que você não deu nem o primeiro passo? Não tem. Todos esses exemplos de pessoas que nós tínhamos alguma concepção e agora nós temos como amigos e tal, nós nos tornamos especialistas e buscamos conhecer o ponto positivo porque em algum momento nós falamos assim, vou tentar. Tentar não dói, não custa nada. E a partir do momento que a gente passa tempo com a pessoa, a gente vai conhecendo não somente aqueles atributos negativos que não só ela que tem, mas nós também temos. Mas eu também conheço os pontos positivos. E graças a Deus por isso. Porque pessoas se aproximaram de nós, talvez tiveram a primeira impressão totalmente negativa, dentre aquelas que você achou que era negativa, mas por se tornar especialista em você, viu que dá para tolerar, que tem algum ponto positivo, que nós podemos nos relacionar. Mas se relacionar não é tão simples.
E a gente se pega muitas vezes no mecânico, no automático, de não nos importarmos, não termos empatia com as pessoas. E a partir do momento que a gente joga a empatia de lado, nós criamos um bloqueio ao nos tornarmos especialistas em pessoas. Empatia é muito diferente de uma leve preocupaçãozinha. Em algum momento você já se pegou falando assim, uma pessoa chegou, olha, estou doente, isso, aquilo, você fala, que Deus te abençoe. Isso é muito natural. Só que parece que não dói tanto quando a outra pessoa está sofrendo e nós falamos, olha, vou orar por ti, tá? Que Deus te abençoe. Só que agora dói muito quando nós estamos adoecidos ou passando por alguma circunstância e uma pessoa nos trata de uma forma tão rasa como nós tratamos. A pessoa não busca conhecer. É por isso que empatia é totalmente diferente. É você sentar e se colocar no lugar da outra pessoa. Acho que você que mencionou, é você entender o porquê que a pessoa é assim. Eu tenho feito alguns acompanhamentos, escutado algumas palestras, e, gente, sempre atrás de algum trauma, houve uma história. E o porquê que ocasionou aquilo? Será que a pessoa como um todo é aquilo? Tem gente que sofreu traumas na infância. Isso é normal? Na sociedade que nós vivemos, é normal. Então, é normal nós termos pessoas com algumas debilidades, algumas deficiências. E a gente tem que procurar entender o porquê. E empatia é quando nós nos colocamos no lugar, nos preocupamos com ela. A Maria sofreu muito, mas muito, quando chegou aqui no Brasil. Ela nasceu na Bahia, só que ela foi criada na Espanha, naquela cultura europeia. Então, a Maria nunca teve essa disposição de chegar em um lugar chegando, sabe? De fazer amizade com todo mundo e se abrir. E foi algo que eu tive que trabalhar por muito tempo no meu relacionamento. Eu namorei com a Maria durante 4 anos no internato. E internato não pode nada de contato físico, é mais conversa. E, gente, como era difícil. Porque conversando com a minha esposa, ela não se abria. Você conhece pessoas assim? Que está passando por maus bocados, está passando por dificuldade, você olha no olho da pessoa, sabe que algo está de errado, você pergunta para ela e ela fala, está tudo bem. Mas não está tudo bem. E eu sou impaciente. E eu gostava de ficar cutucando, mas por quê? Por quê? Por quê? Até que realmente eu sentei com ela, eu deixei ela desabafar no início do namoro. E ela contou que ela nunca teve esse negócio de amizade, de eu contar o que eu sinto para você. A vida é minha, eu que cuido da minha vida. Lá na Espanha não tem esse negócio de vizinho ficar visitando casa de vizinho, contando fofoca e, vou viajar esse ano para tal lugar. Não. Não conta nada. Se conta é aquilo muito superficial. Então, quando ela chegou em um país e viu todo mundo socializando dessa forma, ela ficou extremamente assustada. Mas não foi só o susto. No ensino médio, aqui no Brasil, as pessoas a julgavam por conta disso. E ela foi criando um bloqueio, ou seja, aquilo que ela já tinha dificuldade, por conta dos traumas, de tudo que foi acontecendo, ela foi se bloqueando cada vez mais. Quando a gente começou a namorar, imagina só se namorar alguém que não se abre para você. É muito complicado. E é muito fácil nós falarmos assim, pronto, desisti, um beijo, um abraço, não é contigo que eu vou namorar. Só que isso não é só em relacionamento, às vezes em amizade também. O porquê que a pessoa, eu vou ajudá-la a superar isso. É dessa forma que nós nos tornamos especialistas em pessoas. Por conta da empatia, por conta da preocupação. E tudo que nós temos conversado, vocês têm visto que nós vivemos em comunidade. A missão é feita em comunidade. Você não vai salvar uma outra pessoa. A salvação é individual. Mas você vai sozinho para o céu? Não vai. Nós vamos com outras pessoas. Por isso que, ao vivermos em comunidade, ao discipularmos, impactarmos, precisamos entender quem são as pessoas. E não descartarmos de uma forma tão rasa, tão fácil. Imagina só, gente, Deus é o maior especialista em pessoas. E Ele foi o maior especialista em você. Se Ele tivesse visto só os pontos negativos que você tem, e não fosse um Deus justo, um Deus de amor, com todo o seu caráter, Ele já teria desistido de você. E por que a gente descarta tão fácil pessoas se Deus não nos descartou? E com toda certeza vocês já escutaram que se Deus tivesse que vir a este mundo e morrer por uma só pessoa, assim Ele teria feito.
Mas também, ao vivermos em comunidade, precisamos tomar alguns cuidados. E é interessante que eu estava até lendo um livro que fala que existem pessoas assim, que são ladrões de energia e sequestradoras de felicidade. Relacionamento nem sempre é fácil. Muitas vezes a gente insiste em pessoas que não querem ser alcançadas. Já perceberam isso? Não sei quem já passou por experiência em tentar dar um estudo bíblico para alguém que não quer se entregar a Deus. Gente, isso acaba com quem está ministrando. Você fala assim, o que eu estou fazendo de errado? Eu estou me preocupando com a pessoa, estou abrindo a minha vida com a pessoa, estou tratando ela como um filho. Mas parece que ela não quer nada. E aí a gente vai ali, toda a nossa felicidade vai indo, toda a nossa energia vai indo. Deus, ele insistia em pessoas? Com toda certeza. Mas ele rompia o livre-arbítrio ao insistir com a pessoa? De maneira nenhuma. E às vezes a gente tenta insistir, e aquele ditado, dá murro em ponta de faca. E muitas vezes a gente se frustra por tentar agradar todo mundo, tentar alcançar todo mundo, mas não em nós irmos e buscarmos, mas em ficarmos insistindo tanto e tanto tempo, e toda a nossa energia, nossa felicidade vai se esvaindo cada vez mais. Isso é muito perigoso. Mas então a gente precisa entender qual que é o meu propósito, como que eu posso amar as pessoas, não descartá-las, viver em missão, alcançando as pessoas. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui, está muito pequeno. O propósito é o centro da nossa vida. Como nós entendemos nosso propósito? Primeiro, o que eu quero fazer? O que você tem de dom? O que você tem de talento? O que te agrada? Nós vivemos muito disso em ministério. Tem gente que ama fazer alguma coisa e diz, eu vou formar um ministério para alcançar pessoas. Só que só foca no que eu quero fazer, no que eu gosto. Só isso não é ministério. Temos que enxergar do que o mundo precisa. O que eu gosto está alinhado com o que o mundo realmente precisa e não quer? Logo depois, qual é o meu público que eu quero alcançar? E por fim, o que as pessoas querem de mim? Ao impactarmos uma pessoa, ao vivermos em comunidade e sermos especialistas em pessoas, precisamos primeiro entender o nosso propósito. E nosso propósito engloba o que nós gostamos, qual o público que nós desejamos alcançar, o que elas realmente precisam e o que as pessoas querem de mim. Se tornar especialistas em pessoas não é fácil. Mas nada disso que a gente está estudando faz sentido se a gente não gostar de pessoas. Não sei vocês, mas eu já conheci gente que diz assim, eu não gosto de pessoa, não. Eu sou jacu mesmo, sabe? Gosto de viver no mato, não gosto de... Gente, eu acho muito estranho quem não gosta de pessoa. Eu não gosto de muvuca, é diferente. Minha cabeça começa a doer, sabe? Shopping, eu não gosto de ir em horário de pico em shopping. Não é porque eu não gosto de pessoas, mas é porque tanta gente falando, eu fico perdido, sabe? A cabeça começa a balançar. Mas o ser humano foi feito para viver em comunidade. O ser humano precisa de relacionamento. Não existe esse negócio, eu consigo viver sozinho. Não preciso de ninguém. Todo mundo precisa de alguém. Nós precisamos de alguém. E eu tenho certeza que se você está aqui na igreja hoje, foi porque pelo menos uma pessoa se preocupou contigo. E se não, você sente um vazio muito grande. Por isso que a gente tem uma grande dificuldade nas pessoas se manterem na igreja. Porque, primeiro, elas estão em um lugar, mas não pertencem àquele lugar. Se sentem como patinhos fora d'água. Elas chegam na igreja e não conseguem fazer amizade nenhuma. E muitas vezes porque ninguém quis ser especialista nela. Ter uma empatia, entender, conhecer na verdade. Mas não existe aquele membro que fala, estou há 20 anos na igreja, não tenho, nunca tive e não quero fazer amizade. A pessoa não vive na igreja. Porque a igreja é a junção. É um corpo de Cristo, como foi mencionado. Há vários órgãos, então nós necessitamos de pessoas. O grande ponto que fica é, será que nós estamos descartando essas pessoas? Vocês têm ideia de quantas pessoas que já deixaram de ser alcançadas, que vieram à igreja e pelo fato de ninguém se preocupar com elas, saíram? Gente, os cultos de quarta, domingo, têm atraído muitas pessoas de fora.
E é muito interessante. Direto, às vezes eu converso com a Nil ali, eu chego, Nil, terminou o culto, vai com essa pessoa, eu vou com essa pessoa, a gente vai com essa pessoa, para não deixar ir embora sem ninguém se preocupar. Só que às vezes acontece. E é muito triste porque eu já vi pessoas que eu só vi uma vez, que veio, a gente não sabe o que a pessoa passava, ou por que ela procurou a igreja. E às vezes ela saiu sem ninguém dizer um oi. E o oi, eu não digo na recepção, boa noite. Não é isso que a pessoa quer. Mas ninguém sentou do lado dela e tentou ser especialista nela. E não a descartou como nós descartamos papel. Se queremos viver em comunidade, se queremos viver o reino de Cristo e vivermos a missão, necessitamos ser especialistas em pessoas. Porque Deus foi o primeiro especialista. Porque Deus não nos descartou. E por isso nós não temos o direito de descartarmos a ninguém. E sim darmos oportunidade. Porque por meio do relacionamento, por meio de uma vida em comunidade, nós impactaremos pessoas. E foi isso que Deus nos chamou, para fazermos discípulos. E um discípulo não se faz de forma rasa. A gente dedica tempo, a gente se torna especialista na pessoa. Que Deus possa nos ajudar cada vez mais, nós nos tornarmos, então, especialistas em pessoas e não descartarmos. Amém? Agora...